Olá, bom dia a todas e a todos. Eu sou o Afa, professor de desenho e pintura também pelo Espaço Nave, né? Agora no momento as aulas de pintura tivemos que dar uma pausa aí pelo lance da situação que a gente está vivendo. Mas as aulas de desenho seguem firmes e fortes aí a partir do curso que eu desenvolvi, novo, tá bem novo agora, de desenho, só que online. Então, estou oferecendo esse curso a partir de vídeo aulas gravadas, né? Que uma vez você tendo acesso a elas, você vai ter o contato com os conteúdos mais básicos e fundamentais aí do desenho. E, bom, aí você vai ter informações, inclusive no link que está disponível aí sobre o curso e tudo mais. E a gente está tendo essa possibilidade de contato online agora, né? E faz parte desse momento, desse curso, também essas aulas abertas, tá? Então você que está fazendo o curso aí, você de certa forma está financiando essas aulas, né? Que servem para os alunos, mas servem para outras pessoas também. Então a aula de hoje é uma aula sobre o desenho de animais, tá? Então você que está chegando aí, por favor, coloque seu nome, de onde que você é, se você desenha, se você já tem alguma prática, algum conhecimento no desenho, para a gente trocar uma ideia, conversar, se conhecer um pouco melhor. E aí a ideia é oferecer o básico, sabe, o inicial, sim, a coisa mais elementar que a gente pode ter contato com em relação à questão do desenho de animais. Inclusive, essa questão foi uma sugestão de uma aluna, tá, que está inscrita no curso. Sugestão dela, dúvida dela a respeito do desenho de animais, e aí eu estou desenvolvendo essa aula justamente para auxiliar o estudo, né, desse tema. Ou seja, isso significa que você, uma vez estando matriculado no curso, fazendo aula com a gente, você vai ter a possibilidade também de sugerir, de propor esses temas que são importantes para você, e eu vou desenvolver as aulas de forma mais aprofundada a partir desse tema. Então você vai ter aí esse benefício também disposto para você, né? Então, basicamente, né, o que eu ofereço de instrução para quem está fazendo o curso, para as pessoas que estão querendo aprender a desenhar, é que a gente, a partir do estudo do desenho, a gente deve tentar aprender a desenhar de uma maneira geral. Ou seja, não acreditar que você vai aprender a desenhar somente um tipo de coisa. Então você vai ter um interesse em desenhar personagens, você vai começar a desenhar só personagem. Você pode fazer isso, mas a partir do curso que eu desenvolvi e tal, e imagino que seja do interesse de muitas pessoas, esse entendimento da capacidade, né, da desenvoltura de um desenho de maneira mais global, de maneira mais geral, né? E hoje eu vou mostrar como que a gente vai aplicar alguns fundamentos que são básicos aí, que são coisas que todo desenhista, toda pessoa que está estudando, está aprendendo a desenhar, tem que desenvolver a respeito desse entendimento, desse conhecimento. Então, que vai funcionar para qualquer coisa, inclusive para animais, né? Você que está aí na live agora, assim, você tem algum conhecimento? Já desenhou, já tentou desenhar animais? Como é que foi a sua experiência? É mais fácil, acha mais difícil, tem alguma dificuldade específica? Vai contribuindo aí para a gente poder bater esse papo juntos aí a respeito dessa coisa, especificamente do desenho de animais. Para começar, esse papel que está aqui, ele já está dizendo o seguinte, que a gente desenha melhor aquilo que a gente conhece. Tá? Isso é uma experiência que você deve fazer, que é observar e aprender a enxergar as coisas que você tem vontade de desenhar. A gente se utiliza da visão, né? Muito
basicamente para reconhecer as coisas de uma forma bem imediata. A gente precisa saber o que significa cada coisa por uma questão até de sobrevivência. Então a gente não repara muito nos detalhes das coisas. Tá? A gente pode fazer esse teste. Se eu pedir para você desenhar qualquer coisa agora de memória, uma coisa um pouco não muito usual, né? Você vai observar que você vai ter alguma dificuldade de desenhar esse objeto, essa coisa em detalhes. Porque a gente não repara tanto e não grava tanto os detalhes das imagens e a aparência completa das coisas que a gente observa. Então, o primeiro ponto, né, que eu vou tratar aqui é a questão de é muito importante que a gente conheça, e quanto melhor a gente conhece aquilo que a gente quer desenhar, melhor a gente é capaz de realizar esse desafio. Deixa eu ver, a Carla aqui botou: eu nunca tentei desenhar animais de um modo mais sério, tipo, realmente parar para desenhar. Então deve ter um tipo de dificuldade bem interessante, né? Uma vez que a gente tenta desenhar, quando a gente tenta desenhar alguma coisa, a gente começa a ter uma observação diferenciada a respeito desse objeto, a respeito dessa coisa, dessa imagem que a gente está, de certa forma, analisando e estudando. Né? Então essa observação diferenciada que o desenho de observação proporciona é algo que a gente precisa começar. Olá, Rogério, tudo bom? Que a gente precisa começar a desenvolver para ter mais repertório na memória, né? No nosso conhecimento, para a gente conseguir representar. Então, pensem que o desenho ele é uma representação de algo. É um conjunto de linhas e traços ali que vai representar, que vai se assemelhar, né, a uma coisa que a gente conhece, se tratando de um desenho formal, se tratando de uma figura. Então, se a gente está querendo estabelecer uma conexão, né, entre a nossa proposta, né, o nosso desenho com o espectador, a pessoa que está vendo, a gente precisa utilizar coisas em comum. Então, essas coisas em comum que a gente está usando é o quesito visual. Certo? Então, uma vez que a gente adquiriu uma boa capacidade de entendimento daquela imagem, a gente pode comunicar isso através do desenho de forma melhor, mais clara, tá certo? Então esse é o primeiro ponto. Bom dia, Rogério, tudo bom dia aí para você, para o Yonce também, tá? Então vamos lá. Vou agora passar para o próximo ponto, já indo para a parte mais prática, tá? Então aqui a gente já começa a ter se vocês tiverem a possibilidade aí também de desenharem junto comigo, façam isso, tá? Deixem aí a imagem rolando e num papel aí vão tentando seguir basicamente as instruções que eu estou dando aqui. Então prestem atenção nos pontos principais aqui, né? Nos tópicos que eu vou mencionar, e também tentem produzir alguma coisa parecida com o que eu estiver demonstrando aqui, tá? Então, essa aula ela está muito voltada, ela foi pensada a partir das dúvidas que a minha aluna colocou para mim a respeito do desenho de animais, né? Então, as questões, as dificuldades maiores que ela apresentou foram, primeiro, a questão de fazer um desenho com uma boa proporção, tá? Criar um desenho proporcional, né? Com um bom equilíbrio entre as partes, né? Entre os tamanhos das partes do todo, certo? Isso é uma dificuldade bem comum, para todo mundo que está desenhando, que está começando a desenhar. E eu vou propor duas abordagens diferentes para você ter uma melhora nessa construção da proporção do desenho. Inclusive, quer dizer, agora especificamente na questão do desenho de um animal, mas isso serve para qualquer coisa. Então, a primeira
primeiro auxílio, né, a primeira ajuda que vocês vão ter para resolver essa questão da proporção vai ser uma coisa que eu chamo de desenho gestual. Não só eu chamo, né? Isso aqui é um termo emprestado, uma técnica de abordagem de desenho, de representação visual, que consiste na rapidez com que você, e na desenvoltura com que você representa aquilo que você quer desenhar, certo? Basicamente, você vai simplificar o entendimento da forma que você está observando, transpondo isso para o seu desenho de uma forma dinâmica, através do gesto manual, tá? Vou exemplificar para ficar mais claro. Então eu tenho esse desafio aqui, a imagem desse cachorro aqui, que vocês podem ver melhor quando eu coloco aqui. E eu quero fazer a representação dele nesse espaço aqui. O problema que eu estou tentando abordar é a questão da proporção, ou seja, como fazer a imagem que eu vou criar ficar proporcional. Então, vou utilizar do desenho gestual. O desenho que eu quero fazer é uma coisa que pode ser entendida como um esboço, tá? Que é aquilo que se apresenta apenas para dar localização e identificar os elementos nesse espaço. A forma como que eu estou desenhando aqui é uma forma bem dinâmica, ou seja, eu estou desenhando de forma rápida e solta. Não estou me preocupando com o detalhamento da imagem. Eu estou me preocupando em fazer uma transcrição, ou seja, um entendimento, aqui uma representação de partes, né, coisas visuais que me sejam significativas, que eu possa utilizar como um esboço, para aí depois eu realizar o desenho mais detalhado da imagem, pensando em fazer um arranjo aqui proporcional, ou seja, que eu consiga de forma simplificada trazer para o meu desenho aqui as partes que eu consigo perceber do desenho que eu estou tentando realizar. Ficou claro, gente, isso que eu falei? Vocês conseguiram entender? Por favor, coloquem aí, tá? Sempre que eu deixar alguma coisa um pouco vaga, que não ficar tão claro o que eu estou querendo dizer, vocês, por favor, coloquem já, assim, alguma coisa, eu não entendi isso, o que quer dizer isso, tal coisa, porque aí a gente vai se informando, né? Vocês me informam daquilo que não ficou tão claro, e eu vou podendo retribuir, né? Repassar para vocês de uma outra forma, até haver um entendimento geral aqui, tá? Porque eu estou falando e eu não consigo ver vocês, não consigo ver a reação de vocês sobre o que eu estou falando e o que eu estou demonstrando. Então fiquem bem à vontade para interromper, pode ser em qualquer momento, vocês podem mandar qualquer mensagem aí para a gente ir trocando essas informações, tá? Então, o que eu quis dizer é que esse arranjo que eu acabei de fazer, ele me servirá de uma base proporcional para que eu possa desenvolver o desenho de forma mais detalhada posteriormente, tá? Então tá. Algumas pessoas têm algumas dúvidas sobre essa etapa aqui. Essa coisa que eu fiz, que eu estou chamando de desenho gestual, algumas pessoas têm algumas dúvidas a respeito do se eu devo fazer isso sempre, se isso é uma coisa normal de se realizar nos desenhos, se os desenhistas eles acabam fazendo isso de maneira mais comum, tá? E eu tenho trabalhado com imagem já há algum tempo e eu sempre preparo meus desenhos a partir de algum tipo de esboço, tá? Não exatamente
ou somente esse tipo de esboço, mas eu sempre preparo os meus desenhos através de algum tipo de planejamento. Então, você pode chamar isso também de um tipo de planejamento. E algumas pessoas têm dúvida porque pode parecer, ao ver ali os desenhos prontos, finalizados, dos artistas, que aquela pessoa resolveu aquilo de uma maneira mais direta. E há alguns artistas que conseguem desenvolver os seus desenhos de uma maneira mais direta, ou seja, com menos planejamento. Isso vai depender do quanto você conhece aquilo que você está desenhando. Tá? No meu trabalho, eu acabo desenhando muitas coisas distintas e que funcionam para aqueles projetos específicos. Ou seja, aqui eu estou desenhando um cachorro, mas eu não tenho o costume de diariamente desenhar cachorros. Então eu preciso criar algum tipo de recurso para poder realizar isso de maneira mais eficaz, mais eficientemente, tá? Pergunta da Grazi. É bom usar lápis de cores diferentes para fazer esse desenho gestual? Ótima pergunta. Vocês vão reparar sempre aí também nos outros vídeos que eu acabo utilizando um lápis colorido para fazer esses esboços, né? Qual que é, para mim, a vantagem? Estudos, geralmente, como eu estou fazendo aqui, eles não vão servir para nada, né? Para nenhum caráter comercial, ou seja, eu não vou tentar tirar nenhum proveito financeiro dessa imagem aqui, a não ser poder tentar instruir vocês agora. Portanto, essa aparência aqui, né, que vai ficar marcada, esse lápis azul por baixo, não vai me criar nenhum tipo de problema, não vai me atrapalhar de nenhuma maneira, porque vai possibilitar o meu estudo, tá? Então, uso lápis colorido quando eu estou estudando, porque é muito mais nítida a diferença entre o lápis colorido e o lápis de escrever normal. Então vocês reparam que quando eu estou preenchendo, que eu estou usando aqui o lápis de desenhar, como isso cobre bem, né, o que eu já havia feito por baixo. Então eu consigo fazer uma boa distinção desses dois elementos, o que foi o esboço e o que está sendo agora o desenho. Então é mais fácil do que se eu tivesse feito com o próprio lápis de desenhar primeiro, porque as duas linhas elas estariam competindo, então eu não saberia, não teria uma capacidade tão grande de distinguir o que foi feito por esboço e o que eu estaria fazendo no momento atual aqui, que seria o desenho mais finalizado. Então tem essa vantagem. Se eu estivesse fazendo um desenho para um fim comercial, ou seja, se eu estivesse querendo fazer um trabalho e aí eu não poderia ter esses esboços presentes, então eu deveria usar um lápis convencional de desenho para que depois eu conseguisse apagar, ou se, por exemplo, eu fosse usar alguma técnica de arte finalização, por exemplo, usar uma caneta para fazer o desenho finalizado. Então, eu poderia fazer logo de cara o meu desenho com o lápis de desenhar normal, porque aí depois eu, passando ali a caneta, eu poderia apagar esse esboço que eu havia feito com o lápis convencional. Portanto, os estudos, vocês podem pensar que fazendo com um lápis colorido, vocês vão ter uma maior facilidade de enxergar o que você está desenhando agora, né? O que seria o desenho mais finalizado. Repara como há um contraste muito grande entre essa cor azul, que ela é bem mais clara, né? E aí quando eu passo o lápis de desenhar, eu tenho total nitidez do traço e tudo mais. Então eu
até sugiro que vocês utilizem para os seus estudos. É possível também tirar um proveito desse trabalho para um fim mais finalizado, utilizando um lápis colorido, como no caso aqui é o azul, se eu levar isso aqui para o computador. Se eu pegar essa imagem e levar para o computador, para o Photoshop, por exemplo, né, para um programa de edição, eu consigo tirar as linhas azuis via computador. Então eu não preciso nem apagar isso aqui. Então geralmente quando eu vou fazer um trabalho de pintura digital, eu faço os esboços dessa maneira com lápis colorido, porque depois eu só preciso apagá-los digitalmente. E aí eu tenho apenas o desenho finalizado, né? Só aquele desenho que eu fiz com o lápis ou com a caneta. Vocês repararam no que eu fiz? Eu fiz um esboço, vou até aproximar um pouco aqui. Eu fiz um esboço bem rabiscado, bem simplificado, mas que ele tinha na sua base ali as estruturas principais do original aqui, né? E aí eu dimensionei, eu entendi qual era o tamanho que eu tinha da pata, por exemplo, e aí eu fiz numa linha, bem, tá vendo, de forma bem simplificada, bem rabiscada, esse elemento da pata, ou seja, eu defini o tamanho dela. E aí fui definindo as outras questões também, por exemplo, a distância dessa pata para essa outra pata. O tamanho aqui entre essa pata e essa outra. Tudo isso eu fiz através do desenho em azul. Se por acaso nessa etapa eu perceber que tem alguma coisa estranha, tipo, uma pata está muito grande em comparação com a outra, a distância não está legal, é nessa etapa do desenho que você vai fazendo as alterações, tá? Você vai mexendo, vai trazendo uma coisa para cá, mais para lá, você vai deixando isso e vai comparando com o que você está observando. Isso aqui, desenho gestual, ele vai te ajudar muito a você fazer uma cópia de uma imagem, tá? Quando você quer copiar uma imagem para um outro lugar. Então você está observando um desenho ou uma coisa na natureza, né? Quer fazer um desenho de observação. E o desenho gestual ele vai te ajudar a copiar, tá? Nada mais é que eu estou fazendo aqui do que uma cópia. Eu não estou criando uma imagem diferente, eu estou tentando fazer uma imagem bem parecida aqui com o original. Mas é muito importante a gente ter algum domínio da cópia, saber copiar uma imagem. Essa atividade é muito importante para que você, em alguns momentos, você utilize dessa função para realizar um trabalho. Então, às vezes, você está fazendo, de fato, um retrato de um animal específico, é o seu cachorrinho, é o seu gatinho, você quer fazer um retrato dele, você quer que saia exatamente como você observa, ou como você está vendo na foto. Então, você precisa saber copiar. E saber copiar significa saber medir bem, comparar bem, fazer um bom entendimento daquela imagem. E o desenho gestual vai proporcionar a você criar na folha de papel já todo o arranjo que você precisa ter visível para que você consiga começar a produzir o seu desenho de fato. Pergunta aqui do Rogério. Como você consegue dar características de bicho para os olhos, focinho e etc? É uma pergunta muito boa, muito interessante, porque uma coisa que realmente acontece é nos desenhos de animais, os nossos desenhos, né, eles acabarem descaracterizando um pouco aquilo que o animal tem de característica principal. Então,
é preciso reconhecer, primeiramente, as características principais, né, de cada animal e muitas vezes não representá-los de forma tão realista, tá? Em algumas poses, em alguns ângulos, a gente vai ter uma descaracterização um pouco mais acentuada de algum animal, certo? Dependendo do ângulo que a gente está vendo, pode ser que aquele focinho não fique tão nítido, não fique tão aparente, e aí a gente vai perdendo um pouco dessa característica de bicho, né, que ele precisa ter. Então a minha sugestão é fazer alguns testes, tá, a respeito do animal que você está buscando desenhar. Isso significa desenhá-los em posições e ângulos distintos, para poder identificar de que forma que você consegue ter uma melhor caracterização dele. Outra coisa é reparar como que outros desenhistas, outros artistas, eles representam aquele animal, certo? Reparando na forma como eles já resolvem alguns problemas, que eu digo assim, de composição, né, de arranjo, de posicionamento, você vai conseguir também entender quais são as melhores formas de fazer essa representação. Isso acontece não só com animais, acontece com qualquer coisa. E os olhos, os focinhos, por exemplo, né, muitas vezes você vai sentir que precisa dar uma deformada, ou seja, às vezes aumentar um pouco o olho do animal, diminuir um pouco alguma característica, às vezes aumentar o tamanho do focinho para ficar um pouco mais claro que se trata daquela raça ou daquela outra raça. Isso em alguns casos. Por isso que não dá para não consigo te dar uma resposta assim genérica, né? Vai depender muito do ângulo, né? E do tipo da forma de representação que você está buscando fazer, e para poder entender que tipo de coisa que a gente poderia utilizar como um recurso. Tá? Se você quiser exemplificar mais, fica à vontade, que a gente pode falar mais sobre esse tema, se não conseguir responder tão bem para você essa questão, tá? Mas fica à vontade. Então, eu queria que vocês então tentassem, se vocês não tiveram a chance de poder fazer agora junto, tentassem depois fazer o desenho. Pega aí uma foto, um exemplo, né, que vocês queiram trabalhar de algum animal e tentem fazer essa primeira abordagem, né, esse primeiro desenho, a partir disso que eu demonstrei aqui sobre o desenho gestual, tá? Vão fazendo isso algumas vezes até vocês começarem a pegar essa habilidade de distribuir a imagem no papel de uma maneira proporcional, buscando isso, tá? A proporção, que esse é o primeiro elemento aqui que foi colocado como uma dúvida, como uma dificuldade, tá? A segunda maneira que terá o mesmo objetivo, tá, gente? Buscando ainda um entendimento da proporção da forma do animal que vocês estão buscando desenhar. A gente vai agora utilizar vai ter agora uma outra abordagem, que é a partir das formas básicas. Então, para vocês saberem, formas básicas para a gente aqui no desenho vão ser elementos visuais formais, ou seja, que podem ser reconhecidos, né, como uma forma específica, que são essas que eu estou desenhando aqui, que são formas simples, né? Elas são
facilmente desenháveis, assim, né? É mais fácil desenhar um cilindro do que desenhar uma cabeça humana, por exemplo. E elas possuem qualidades que as formas que a gente quer desenhar, né, os animais, as coisas que a gente está querendo desenhar, possuem também, que é a questão da tridimensionalidade. Tá? Ou seja, isso aqui tem volume, certo? Esse cilindro aqui, ele se apresenta aqui no espaço, né? Como se estivesse sendo representado em suas 3 dimensões. Né? Tem um mínimo de volume, esses elementos aqui. Isso aqui você pode dizer, é um círculo, mas a partir do momento que eu coloco sombra, isso aqui já se transforma numa esfera. Então, percebe, para fazer o desenho gestual, eu acredito que você com menos conhecimento, com menos prática no desenho, você já consiga fazer mais facilmente, tá? Para essa abordagem aqui, ter o conhecimento dessas formas básicas já é um pouquinho mais complexo, imagino eu. Mas eu estimulo a todos que tentem desenvolver os seus trabalhos a partir das formas básicas também, porque elas vão ser de grande valia, vão ajudar demais a entender a questão dos volumes das formas, tá? Então eu vou fazer aqui a demonstração e tentando de fato demonstrar qual que é uma grande dificuldade nesse começo do desenho das formas, é perceber o volume que as imagens têm. Né? Então aqui é um desenho, portanto isso já ficou planificado, né? Já é um plano só. E aí a gente, quando está começando a estudar o desenho, a gente tem muita dificuldade de visualizar, né? De imaginar as coisas em 3 dimensões, com volume. Então, fazer esse exercício aqui de tentar abstrair um pouco ali a forma que você está desenhando para formas básicas, mais tridimensionais, é um bom caminho para você começar a perceber, a dar valor para os elementos tridimensionais das formas que você busca desenhar. Então, vou fazer aqui o primeiro arranjo. Então, eu, inevitavelmente, gente, preciso do mínimo de construção gestual, tá? Para fazer isso. Eu não consigo sair fazendo de cara as formas básicas, porque reparem como esse primeiro desenho que eu fiz aqui, ele já coloca os elementos em seus devidos lugares, né? Já localiza bem as partes. Então, eu não consigo sugerir de outra forma para que vocês façam também. Mas uma vez posicionado esses elementos principais, vocês podem, a partir da observação do original, começarem a construir formas que sejam mais parecidas com as formas básicas que eu havia mencionado, formas geométricas, formas que sugiram uma tridimensionalidade e que tentem identificar as questões da proporção, certo? Então reparem que eu estou tentando capturar aqui a qualidade desses elementos uma vez, cada um de uma vez. Então o pescoço, né, foi reconhecido através dessa forma mais cilíndrica aqui. E o que eu estou tentando capturar? As suas dimensões, né, o seu tamanho, as suas qualidades visuais. Então aqui, a largura, a altura, nessa esfera, mais ou menos o que seria o tamanho mais geral da cabeça do animal. E por aí vai. Então vocês vão conseguindo entender que aqui é uma pequena construção mais formal
mais formal do que era aquele nosso desenho gestual. Repara que aqui eu vou buscando construir umas formas já mais definidas, certo? E já tentando simular aqui um pouco do caráter tridimensional dessa figura que eu estou observando. Tá? Ficou claro, gente? Deu para entender o que eu estou fazendo aqui? Se ficou alguma dúvida, por favor, coloque aí nos comentários para eu saber. Me falem aí se vocês estão tentando fazer, se está dando certo, se não está, como é que está saindo aí. Então, repara que isso aqui, ó, se assemelha a um cilindro, tá? Isso aqui é como se fosse uma caixa. Então, existe uma relação aqui, uma tentativa, tá, de entendimento da qualidade tridimensional. Isso aqui vem com a prática. É muito provável que se você estiver fazendo pela primeira vez, você vai ter uma dificuldade de fazer essa transposição e fazer esse entendimento. É normal. Mas a minha sugestão é que isso seja a forma do seu treinamento, tá? A forma como você vai procurar estudar. Então você vai olhar para os seus desenhos, né, para as imagens que você quer desenhar e vai tentar fazer uma simplificação dessa forma aqui. E vai tentando aperfeiçoar isso com o tempo, vai tentando deixar isso cada vez mais bem identificado ali. Tá? Deixa eu ver a pergunta aqui da Grazi. É quase um treino de visão, né? Treinar para ver as formas básicas no corpo dos animais. Exatamente, é um treino de visão. Você vai começar a reparar no que você busca desenhar, tentando absorver dessa imagem elementos que vão ser úteis para que você construa o seu desenho. Então, de certa forma, você vai fazer um novo entendimento da imagem que você está buscando desenhar. Você vai ter uma abordagem de observação e de visão em relação a essa forma, né, esse animal, essa coisa, diferenciada, específica, voltada para o desenho. Tá? Então agora, tendo essa estrutura aqui esboçada, aí sim eu posso fazer o que seria o meu desenho. E reparem que eu busco, ainda assim, mesmo que eu tenha um projeto aqui definido, eu busco ainda assim capturar em grande parte a qualidade da imagem original. Mesmo que para isso eu tenha que sair fora um pouco do meu projeto. Tá? O projeto ele é bom para te dar uma base, uma base ali do que você busca fazer. Mas não necessariamente ele precisa ser uma prisão ali, ele precisa ser um guia exato, tá? Ele te ajuda. Eu estava pensando num exemplo para dar. Olá, Thaís, bom dia, tudo bom? Fica à vontade para colocar dúvidas, tá? Qualquer questão, compartilhar informações também com a gente aqui. Eu fiquei pensando num exemplo para dar, para como mostrar a utilidade de ter algum guia, né? Esse esboço aqui para a gente fazer os desenhos. E eu lembrei, basicamente, que se a gente está tentando, por exemplo, quem aí já teve a possibilidade de entrar numa sala de aula e fazer alguma coisa no quadro negro, com giz, imagina que você queira fazer uma linha reta que vai de uma extremidade do quadro negro até a outra, a mão livre. Qual que é a dificuldade? Uma vez que a gente está tentando avançar,
a gente não tem como ter uma noção geral do quadro negro como um todo. A gente fica muito focado naquela parte específica onde a gente está desenhando. Então a gente não consegue controlar a linha como um todo, né? Essa linha ela vai descendo, igual tipo o professor passava lá a matéria na lousa, aí ele ia subindo ou ia descendo ali, porque ele não estava tendo uma visão total daquilo. Agora, imagina se tivesse uma linha traçada, igual nos cadernos de caligrafia, né? Não seria muito mais fácil traçar, desenhar ou escrever por sobre aquela linha? Então aqui é a mesma coisa. Eu quero fazer a linha da pata do gato, mas eu não tenho como garantir que eu vou seguir uma orientação, ao menos, quer dizer, se eu tiver uma orientação prévia, igual o meu caso aqui, eu consigo garantir que essa linha vai ter uma boa orientação, ela vai se orientar, ela vai se dirigir para algum lugar específico, tá? Então, por isso que é muito útil a gente se utilizar desses nossos projetos, né, dessa projeção no desenho aqui, para que a gente não corra o risco de levar uma linha para um outro lugar, e por aí vai. Dúvidas? Por favor, podem colocar aí as dúvidas de vocês. Tá tudo certo, Grazi? Tá conseguindo fazer? Tá dando para entender? Tá. Tô vendo que essa linha é boa até pra gente, no esboço, né? É bom pra corrigir a próxima linha mesmo, né? Não só seguir o que você fez no esboço, mas falar, não é isso. A linha serve para fazer essa correção também, para você julgar ali se o seu projeto está bem orientado ou não. E, obviamente, deu para perceber a questão da proporção, que era o foco aqui, né? Repara como há uma boa qualidade proporcional, ou seja, as partes estão bem divididas. Então, você tira proveito dessa orientação para gerar a sua imagem de uma forma mais proporcional também, certo? Tá aí o gatinho. Então, se por acaso eu estou só estudando, isso aqui já valeu demais pelo estudo que isso, né, pelo entendimento que isso rendeu. Se eu quero tirar um proveito, se esse aqui é o desenho que eu quero trabalhar em cima dele, eu posso fazer a arte finalização com uma caneta, depois apagaria aqui o lápis e tiraria o esboço, então eu ficaria só com a arte final. Vamos ver aqui a pergunta do Rogério. Seria um bom exercício olhar imagens de outros animais e tentar imaginar quais seriam as formas para um esboço? Seria um bom exercício você olhar para essas imagens, né? E realmente ir fazendo essa imaginação de como construir esse esboço. Então, no estudo, é muito importante a gente criar algum tipo de, uma boa margem de repertório, assim. Como eu imagino que a pessoa, né, que tenha colocado essa dúvida está buscando um trabalho mais voltado para esse tipo de tema, então fazer desenhos de animais. Então é muito importante que haja um estudo mais preocupado em ter um entendimento daquela natureza ali, daquelas formas. E dessa maneira como você está sugerindo, né? Você pegar por exemplo, eu quero fazer trabalhos com um tema gatos mesmo, né? Então você deve ali pegar alguns exemplos de fotos e pegar em poses distintas ali e fazer esses esboços, tá? De forma mais dinâmica, de uma dessas maneiras, tá? Você pode começar com um desenho gestual também
ir dando um aperfeiçoamento, um acabamento a partir das formas básicas e fazendo esse estudo da construção dessa matéria. Aí você vai ganhando o repertório e você vai ver que quando você quiser realizar um trabalho mais específico, aquele elemento ele já vai ser mais conhecido por você e você já vai dominar melhor o acabamento. E você vai podendo, inclusive, fazer esse esboço um pouco também de uma forma mais livre. Eu estou dando aqui duas abordagens distintas que já serviriam para você começar a fazer, mas você pode, de maneira espontânea, desenvolver que tipo de esboço vai te ajudar a construir essas formas, tá? Cria aí também uma maneira própria de reconhecimento. O importante é criar algum tipo de forma, né, de reconhecimento desse desenho dessa imagem que você busca realizar, certo? Vou tomar uma aguinha aqui. Bom, gente, agora eu vou falar sobre uma outra questão, né? A dúvida foi colocada para mim também, além da questão da proporção, sobre a questão de como desenhar animais assim em poses, né, em ângulos diferentes, distintos e tal. E aí realmente a gente começa a observar uma grande dificuldade no desenho dessas figuras, por se tratarem de figuras, primeiro, que não são nada simples, elas são bem complexas. Então aqui vocês estão vendo basicamente alguns elementos da anatomia, tanto muscular quanto mais óssea, de cachorros. Então você percebe que tem uma grande complexidade. Para a gente que já está acostumado com desenho, a gente vê também um estudo, né, uma pesquisa muito grande na questão da anatomia da figura humana, e aí acaba que, por ser um elemento mais comum também no temático, né, nos desenhos, nas pinturas, a questão da figura humana, acaba que a gente parece que tem uma naturalidade maior no desenho dessas figuras. E quando a gente vai para os animais, a gente começa a perceber que há uma dificuldade, né, uma distância do reconhecimento e do conhecimento desses elementos no que se diz respeito aos animais. Ou seja, a anatomia dos animais é para a gente um pouco mais desconhecida, certo? E não é nem um pouco ruim a gente ter o conhecimento dessa anatomia, desses animais que a gente está estudando, que a gente está buscando desenhar. Do mesmo jeito que vocês podem conferir aulas sobre rosto, onde eu falo do conhecimento do crânio, ali para você gerar um bom desenho de rosto e figura humana ali, do mesmo jeito você vai precisar ter um mínimo de entendimento e conhecimento da anatomia dos animais quando você estiver buscando desenhá-los, principalmente em poses distintas, ou seja, quando você quer criar um desenho, né? Você quer criar um desenho, você tem a vontade de desenhar um cachorro, mas você não vai utilizar uma foto, uma referência, você quer desenvolver um desenho próprio. Então, o conhecimento da anatomia, ele se dá muito para que você crie, né? Para que você construa essa figura, certo? Porque uma vez que você reconhece os elementos ali constitutivos, né, os elementos que estariam presentes naquele animal, você é capaz de atribuí-los ali no seu desenho de forma mais clara e mais entendida. Então aqui basicamente tem os desenhos dos músculos e aqui o esqueleto, né, nessa forma. E de que forma que a gente poderia utilizar, então, esse conhecimento anatômico dentro de uma figura que a gente esteja criando, né? A gente precisa, aliado ao conhecimento anatômico, a gente precisa ter algum conhecimento também de perspectiva, né?
Perspectiva vai ser o que vai, por exemplo, possibilitar essa figura aqui. Né? Repara como o cachorro está sendo visto aqui meio de frente, só que dá para ver uma perna dele aqui. Né? Então é um desenho que é complexo. Né? Então perceber essa diferença, essa distância das patas dianteiras para as patas traseiras, há um distanciamento. Tudo isso vai ficar mais fácil de entender se você tiver algum conhecimento de perspectiva, por exemplo, através das formas básicas, que são aquelas que eu já tinha mencionado lá atrás. Né? Então, a sugestão é que você dê uma pesquisada na anatomia dos animais. Então, isso você encontra facilmente aí no Google, em vários lugares. Você procura por o animal que você está buscando, escreve anatomia, escreve esqueleto, tenha um entendimento, faça uns esboços, tá? Não precisa fazer um desenho super definido, mas faça um esboço de como que é a parte óssea daquele animal. Tá? Você já vai ter um entendimento interessante para saber como imaginar a construção dessa forma. E faça alguma coisa referente à perspectiva das formas básicas também. Então, esses desenhos aqui, eles são até simples, intuitivos de você tentar criar. Né? Criar formas que pareçam estar dentro de algum espaço, né? Formas tridimensionais, com algum tipo de volume. Isso aqui já vai te dar uma grande facilidade na hora de pensar a posição, né? O posicionamento, a construção de algum animal ali, porque é muito fácil a gente ter uma pose complexa de um animal. É muito fácil, né? É um pouco mais difícil até do que os seres humanos, assim, porque você pega um animal diferente, você pega uma ave, e aí você está vendo ele de um ângulo estranho, aquela asa ela já está desconfigurada e cria umas formas bem pouco intuitivas. Então é preciso dar uma olhada um pouco para essas duas questões, a anatomia e ter um mínimo aí de conhecimento da perspectiva. Tá? Lógico que dentro do nosso curso você vai ter todos esses pormenores bem trabalhados, com aulas específicas para cada coisa, que eu estou dando um panorama um pouco mais geral. Tá? E aí eu vou exemplificar então, a partir desse desenho aqui, tentar mostrar como que a gente vai fazer a utilização desses dois pontos, tanto da questão anatômica, quanto essa questão de uma perspectiva simplificada a partir de formas mais básicas. Então, repara que esse animal aqui, esse gato, ele está meio de frente, então a gente consegue ver principalmente as patas da frente e muito pouco as patinhas de trás lá, que estão mais escondidas pelo corpo. Então, outra coisa interessante de falar sobre, por exemplo, desenho de gatos. Então, tem algumas espécies de gatos ali que eles têm muito pelo. Então, a forma que você observa é da forma da pelagem, do pelo dele ali. Então, você ter um mínimo de conhecimento de como que é a estrutura óssea dele vai te ajudar a posicionar ele melhor, porque senão, dependendo do gato, dependendo da pose, vai ser só uma bolinha de pelo. Quer dizer, que é o que você está vendo, mas saber que tem aonde que estaria as partes ali constitutivas dele vai te ajudar a posicionar, a construir isso melhor. Então eu vou lá. Então, repara que eu vou tentar entender aqui, ó, com linhas mais retas aqui, um pouco a questão da perspectiva geral, tá? Que esse gato aqui ele me sugere. Tá? Então como seria se eu colocasse esse gato numa caixa? Tá? Tentar entender aqui como que ele está sendo visto. E aqui eu vou fazendo algumas mudanças para entender melhor conforme eu estou desenhando, tá? Tentar entender mais ou menos. Isso aqui, mesmo que você não tenha nenhuma prática nisso aqui, nenhum entendimento formal nisso aqui, você pode ir testando. Porque, repara, é uma coisa bem
simplificada, não estou querendo dar nenhum acabamento muito definido, para mostrar que mesmo sem muita prática, muito conhecimento, eu consigo sugerir um pouco de tridimensionalidade, de perspectiva, tá? Que é o que eu quero que vocês tentem fazer. Mesmo que não saia a coisa mais linda do mundo, eu quero que vocês vão tentando perceber como tirar proveito dessas formas mais básicas aqui, para conseguir imaginar a tridimensionalidade do que vocês estão desenhando, tá? Então é um processo de tentativa e erro mesmo, tá? Mas é importante para a construção de um entendimento visual desse novo interesse, né, que está surgindo de você desenhar, por exemplo, uma coisa tipo animais que você desconhece, coisas que você não tem tanta facilidade assim em representar. Tá? Então, qual que é a diferença aqui? Aqui a gente vai tentar estimular, né, um pouco mais a nossa percepção do caráter tridimensional. Tentar reparar mesmo como que está se dando aqui a questão do volume aqui das formas, trazendo isso para uma representação bem mais geometrizada. Certo? Mais ou menos isso aqui. Se você tiver a capacidade de realizar alguma coisa nesse nível aqui, eu tenho certeza que você já vai se sentir estudando, já vai se sentir descobrindo melhor as formas. Deixa eu ver aqui a Grazi. Ter visto o esqueleto da perna e pata na imagem anterior ajudou a desenhar melhor o que seria o pulso, né? O que seria o cotovelo, aqui essas partes específicas. Saber que tem essas divisões que elas nunca vão deixar de existir, porque elas são o esqueleto do animal. Então, você sabendo que existe aquela parte que dobra, esse osso que separa um do outro, você sempre vai colocar aquilo ali no seu bicho. Mesmo que você estivesse fazendo uma coisa mais cartoon, você pode falar assim, nossa, mas o cotovelo dele é um pouco mais para lá. Então você já vai trazer essa informação para o seu desenho. Então você está conhecendo aquilo que você está desenhando. Então tem essa vantagem, sim. E reparem que agora eu vou começar a utilizar isso aqui, ó, né, essa coisa mais tridimensionalizada aqui que eu fiz, para fazer o desenho de fato. Então aqui eu estou copiando, mas eu poderia estar criando uma pose, tá? Lançaria aí tipo uma caixinha para lá, uma caixinha para cá, e aí faria o desenho do bichinho dentro dessa projeção que eu fiz, tá certo? Mas eu aconselho primeiro vocês praticarem um pouco assim, a partir de alguns exemplos, algumas cópias, para vocês irem pegando assim esse domínio do animal, né? Vocês terem tipo uma familiaridade com esse animal que vocês estão buscando representar. E aí depois vocês vão perceber que na hora que você for tentar criar, você vai ter mais propriedade, você vai sentir que já é uma coisa mais conhecida. Então vai ficar muito mais fácil fazer a representação. Não tenham medo de praticar, assim, de fazer desenhos que não vão servir para outra coisa a não ser para o estudo, tá? Não sei, às vezes eu percebo, eu sinto que as pessoas querem já ver o resultado de primeira, mas não precisa ser assim, né? Não tem nenhuma pressão, né, para que você na primeira tentativa que você for fazer qualquer coisa, né, que saia já muito bem definido, muito
que já saia perfeito logo de cara, entendeu? A questão não é simplesmente você, eu vou fazer aqui uma fórmula, vou copiar e aí eu vou saber. Não, eu quero que as pessoas elas tenham autonomia, que elas aprendam a desenhar e consigam desenhar de qualquer jeito e para sempre, assim. Então não é simplesmente pegar uma fórmula e reproduzir e copiar, tá? Eu quero que vocês desenvolvam a capacidade de desenhar, tá? Isso aí vem com a prática, vem com o tempo, não precisa, sabe, não quero dar uma formulinha mágica aqui que você faz isso aqui que você vai conseguir fazer. Eu quero que você pense o desenho, que você seja capaz de criar suas próprias imagens, tá? Que não fiquem presos a fazer somente aquilo que eu estou mostrando. Que vocês utilizem esse conhecimento para fazer aí as suas imagens. Então, repara que eu meio que utilizo esse entendimento dessa caixinha aqui, tá? Para entender como colocar o animal. Por mais que no fundo o desenho, né, o contorno dele seja apenas essa formazinha mais ovalada, mas é muito importante você ter a noção de que isso aqui se trata de um elemento mais tridimensional, tá? Para acabar, deixar aqui esses outros exemplos, que é o treinamento, tá? Então, mesmo que vocês não façam figuras assim muito definidas, que não fique tão cheia de detalhes, partindo aqui dessas ideias de colocar esses elementos em caixinhas e fazer cilindros e círculos, vocês vão conseguindo identificar de forma mais autônoma, assim, com mais qualidade, a questão dos valores assim, de tridimensionalidade, né, de volume. E aí vocês vão sendo capazes de criar as poses, né? Então, por exemplo, aqui, deixa eu fazer um último exemplo. Se tivesse criando aqui uma pose específica, né, para um trabalho. Então, partindo aqui de elementos mais de formas básicas, eu consigo sugerir um pouco a tridimensionalidade. Repara, né, que aqui eu consigo imaginar que esse elemento ele está saltando aqui desse outro, né, e que aqui já tem um plano distinto, diferente desse outro plano aqui, né, ou seja, isso aqui é a frente, isso aqui já meio que é a lateral. Do mesmo jeito aqui, né, isso aqui já é mais a lateral, isso aqui já é mais a frente. E aí, por exemplo, eu consigo imaginar a mesma coisa aqui na pata. Certo? Então, eu sugiro que antes de qualquer coisa a gente faça alguns estudos nesse sentido, tá? Para que a gente vá entendendo como, de fato, perceber como que é esse animal na prática, né? na sua real aparência. Então eu sugiro que vocês comecem a fazer esses estudos assim. Olha uma foto, tenta fazer uma construção assim mais tridimensional. Depois que você tiver feito isso já com mais... que você percebe que isso já está saindo fácil, aí você se dedica a fazer as partes mais formais. E aí, inclusive, a variar, tá, um pouco. Aí você pode fazer aquelas deformações que eu falei, de repente fazer um olho maior, um focinho maior, para dar mais característica, para o animal ficar mais interessante, para você brincar um pouco também com aquela qualidade daquele bicho específico.
seria mais brincalhão, seria mais sério, enfim, criar, né, questão até de personagens aí em cima do desenho dos animais. Tá certo, gente? Dúvidas? Ficaram com dúvidas? Deu para entender direitinho? A gente tá chegando aí no final, né, Grazi? Que horas são? Isso. Então, pode deixar aí alguma dúvida, se ficou alguma questão. Como eu falei, é realmente uma coisa que é preciso praticar, né? Principalmente entender. Eu acho que uma coisa que eu quero passar para as pessoas que estão buscando aí aprender a desenhar e tudo, é que mais do que você ficar copiando e ficar repetindo, é muito importante que haja um entendimento daquilo que está sendo feito, tá? Tentar construir saber, né? Tentar construir conhecimento, tá? O conhecimento é uma coisa que temos que construir na gente, né? Assim, não é uma coisa que simplesmente acontece só porque a gente viu alguém fazendo. Não, a gente precisa construir isso e a gente precisa marcar as coisas que a gente está estudando de alguma forma, né? A gente precisa, no caso do desenho, desenhar e fazer alguns entendimentos. Então, se algo deu certo, se você fez algo que você julga que ficou bacana, que por algum motivo te trouxe assim uma boa sensação, uma boa satisfação, então não simplesmente passe por cima daquilo e esqueça. Não, tenta guardar essa informação de alguma forma. Então tenta fazer um desenho mais consciente, prestando mais atenção naquilo que você fez e tenta formalizar isso de alguma maneira, né? Seja através do próprio desenho ou seja mostrando isso para alguém, falando sobre como que você fez. Olha, eu fiz assim, coloquei aqui uma esfera e aí deu certo, funcionou, ficou legal, gostei. Então você vai construindo esse saber para que você vá nunca tendo que voltar atrás, assim, apenas quando você quiser estudar mesmo, mas nunca tendo que esquecer de coisas que você já aprendeu. Então vai sempre construindo esse saber, esse entendimento, tá? E de forma autônoma mesmo, para que você seja de fato capaz de fazer aquilo que você deseja, né? Chegar no nível que você busca, né? Então às vezes você tem um potencial para fazer um desenho muito melhor, muito mais interessante do que eu estou mostrando aqui. Então não para nisso que eu estou mostrando. Vá, estude mais, pesquise mais. Estou tentando somente mostrar algumas formas de você começar esse estudo, mostrar como que para mim sabe? Ver coisas, desmistificar algumas coisas também. E espero que tenha ajudado, que tenha sido útil. Pessoal que chegou aí agora, não sei se estava acompanhando, se chegou só agora, a gente já está chegando ao final aqui da nossa aula. Ela vai ficar salva aqui no Facebook, também disponibilizo no YouTube. Então, se você quiser seguir o nosso canal no YouTube, deve ter aí no Facebook em algum lugar, mas se você procurar no YouTube, na pesquisa do YouTube, você colocar Nave Arte, você com certeza vai achar. Tem vídeos lá de tutoriais, pinturas, dicas. E se você não segue a gente no Instagram também, pode seguir. Sim, se vocês fizeram aí os exercícios e tal, tira uma foto do desenho, do exercício que fez, manda pra gente. Eu posso comentar, posso falar alguma coisa. Vai ser ótimo ter esse retorno de vocês também. Que mais? Fiquem ligados que vai ter uma coisa bacana que vai sair hoje no Instagram do Nave. Não vou falar agora, surpresa. O que mais? Acho que é isso, gente. O curso está aí disponível para vocês. Quem tiver interesse de fazer, tá? Tem o link onde você estiver vendo, vai estar um link aí perto, em algum lugar vai ter. Que aí você já tem informações aí sobre o curso. Tá certo? Então é isso. Muito obrigado aí pela participação de vocês. Rogério, um abraço. Carlinha, um abraço. Para vocês que estão assistindo, Thaís, que apareceu também, um abraço, um beijo e até a próxima.